Olá, meus amores, seja bem-vindo ao nosso canal, Os Pequenos Pensadores. Meu nome é Maria Aparecida Alves Pereira, sou discente do Polo de Alegrete, da Universidade Federal do Piauí, EAD, e nessa aula irei abordar o que é a filosofia. Mas antes de iniciar essa aula, gostaria que todos deixassem o seu like, o seu comentário e se inscrevessem no canal. Então, nessa aula, irei abordar o que é a filosofia e em busca das suas definições e conceito da filosofia. Mas Platão dizia que a filosofia era como uma admiração do mundo. Já o seu discípulo, que era Aristóteles, ele falava que a filosofia era como um espanto diante de todo e do mundo. Mas não é bem assim. Então, vamos lá? O que é a filosofia? A filosofia seria uma atividade de pensamentos onde nós, seres humanos, examinamos filosoficamente um assunto qualquer, ou pensamos sobre ele buscando causas e implicações. Ou seja, todas as pessoas devem examinar um assunto no qual a nossa racionalidade pensa e sobre ela buscar suas definições e seus conceitos. 4 definições gerais do que seria a filosofia. Como seriam as definições da filosofia? A primeira, visão do mundo. A 2, sabedoria de vida. O 3, esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. O 4, fundamentação teórica e crítica do conhecimento e das práticas. O que seria essa visão? Essa visão seria um conjunto de ideias, valores e prática pela qual uma sociedade aprende e compreende o mundo para si mesmo. Ou seja, essa visão de um mundo, ela seria um conjunto de ideias com valores e prática de todas as pessoas e todos os seres humanos numa sociedade, para que nessa sociedade essas pessoas possam compreender e aprender um mundo para si mesmo. A sabedoria de vida. A filosofia seria a atividade de algumas pessoas que pensam sobre a vida, mas nós, seres humanos, devemos aprender e ensinar um ao outro, moral e a arte do bem viver, porque todas as pessoas devem ter um sentido para a sua vida e ensinar tudo aquilo que sabe para aquelas pessoas que estão com dificuldade, porque a filosofia seria uma atividade de algumas pessoas para produzir um pensamento e ensinar uns aos outros. Devemos controlar nosso sentimento, impulso e dirigir nosso próprio modo de vida? Não, porque às vezes a gente não consegue controlar nossos sentimentos, impulso e nem nosso modo de vida, porque sempre todos nós seres humanos, nós temos diferenças, crenças, religião e etc. Esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentidos. A filosofia seria um esforço racional para conhecer os seres humanos e sua natureza. A fundamentação teórica e crítica é do conhecimento e das práticas, ou seja, devemos avaliar primeiro uma coisa e depois julgar racionalmente, sem princípio, causa, condições de alguma coisa. Ou seja, exemplo, devemos primeiro analisar uma coisa, um objeto, para depois nós julgar aquele objeto racionalmente, para nós definir a causa do que aconteceu com aquele objeto e ter condições de racionar alguma coisa sobre ele. Devemos fundamentar, estabelecer racionalmente princípios e bases sólidas. Teórica, o pensamento de elaboração de linguagem, que pode não induzir uma ação e etc. Crítica, capacidade de julgar corretamente o que vou julgar. Ou seja, uma capacidade de julgar incorretamente ou corretamente um caso que vai julgar. Conhecimento de valores, as ideias, os conceitos, as linguagens, etc. As práticas são as ações, as técnicas, relacionamentos sociais, ou arte, religião, política ou linguagem, e etc. Faço uma análise, separo as coisas, faço uma reflexão crítica sobre a realidade dos seres humanos, fundamentando princípios, causas, condições de um conhecimento que pretende ser racional ou verdadeiro. Ou seja, analiso uma coisa, separo aquela coisa, faço uma reflexão na minha cabeça sobre a realidade do que está acontecendo, mas eu não sei se aquele conhecimento é verdadeiro ou ele é falso.
Devemos ficar atentos para que a filosofia não é uma ciência, é uma reflexão crítica. A filosofia não é religião, mas é uma reflexão crítica sobre a origem e forma de crenças religiosas. A filosofia não é a arte, é uma interpretação crítica de conteúdos e de formas de significações de obras de arte e de trabalho artístico. A filosofia não é sociologia e nem psicologia, mas é a interpretação crítica dos conceitos e métodos da sociologia e da psicologia. A filosofia não é política, mas é a interpretação e compreensão e reflexão sobre a origem e a natureza e as formas de poder. A filosofia não é história, mas interpretação do sentido, acontecimento, enquanto inserido no tempo e a compreensão do que seja o próprio tempo. Então, eu faço uma análise do conhecimento da filosofia, o que deveria ser seus conceitos e definições. Então, a filosofia tem essas 4 definições que eu acabei de abordar nessa aula. Eu agradeço a compreensão de todos que estão assistindo esse vídeo e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer o seu comentário. Obrigado e tchau!